Doutora Jane, seja bem-vinda ao nosso podcast, o podcast do Detetive Virtual. Doutora Jane veio de Pôr da Folha. Admiro sua disposição. Doutora Jane, foi a partir de qual momento que você percebeu que o Everton sem saúde deu defeito, estava dando defeito? Adirani, boa tarde, é uma grande satisfação nesse bate-papo com você aqui. Acho que chegou a hora. De tanto eu anunciar que ia ter um momento de falar, e eu não tinha escolhido ainda onde, como nem com quem. Agradeço pela preferência. Então, mas assim, lhe conheci há 2 dias, para bem dizer, As redes sociais é que aproximam as pessoas. Exatamente. E aí, estou aqui para falar, para abrir de verdade, para dizer a Porto da Folha o motivo ao qual fiz parte daquele grupo, o motivo ao qual eu fiz parte de uma secretaria e o motivo ao qual hoje eu não estou mais. Então, em que momento eu quis apoiá-lo? No momento em que Porto da Folha estava vivendo uma situação de coronelismo e que precisava de mudanças. Né? E no dia 24 de setembro de 2023, domingo da Festa do Vaqueiro, Porto da Folha, quem olhar no calendário vai ver que é 24, um domingo. Eu decidi, na companhia de uma pessoa lá de Porto da Folha também, a ir até a casa dele, porque escutei os rumores de que ele estava pré-candidato, tinha pretensão. Quem? O Everton? O Everton, sim. Exatamente. E aí, quem me acompanhou foi o senhor Paulo Mário. Ele, inclusive, é quilombola e é funcionário do município. E foi apoiador. E me levou até a casa dele, porque até então eu só o conhecia, porque o povo falava Everton do laboratório, Everton do laboratório. Era o que eu conhecia e às vezes via ele chegar no colégio Lourival Batista para dar aula. E aí eu busquei e disse a ele o seguinte, que eu nunca me envolvi em campanha política de candidato nenhum. Eu sempre gostei de viver o meu estudo, o meu trabalho. Mas que naquele momento, pela revolta que eu estava a Miguel, eu iria apoiar. E se ele realmente se aliasse com o PT, a gente ia caminhar junto, desde que ele não quisesse o apoio de Miguel. Eu disse isso na casa dele, sentada no sofá dele. E não fizemos nenhum acordo, nenhuma barganha para isso. Simplesmente, eu ofereci o meu apoio, certo? Para ver uma espécie de vingança a Miguel, né? Não nego. E aí, ele me agradeceu. Questões políticas. Sim. Eu não tenho nada contra a pessoa de Miguel. Sim. E sim ao político Miguel. Sim. Que me destratava enquanto advogada, não me respeitava enquanto advogada do sindicato à época, e isso me irritou bastante. Então, eu queria atingi-lo da forma que também mexia com ele. Faz parte da democracia. Isso. E aí, não houve barganha, não houve nada. Houve a união dele com o Saninho, fechamos, tudo certinho. E eu realmente, Adirani, eu caí em campo para ajudar aquele cara. Até dinheiro a gente fez. Então, assim, eu acreditava que ele pudesse ser uma mudança, mas eu achava, sim, que ele precisava aprender muito. Mas como ele estava indo com um vice, filho de um cara gigante na política em Porto da Folha, Manuel de Rosinha, né? Porque Saninho também era uma dupla jovem para a política em si, para um cargo, mas eu confiava bastante na preparação de Manuel de Rosinha. E aí a gente resolveu seguir ele por isso, por ser a mudança, o nome, né? Eu não acredito nessa coisa de quem é de fora, de não poder fazer, de não querer fazer, até porque tem um exemplo do Dr. Júlio, que fez muito para o Porto da Folha, e não é filho de Porto da Folha. E a gente, quando quer fazer, a gente faz. E quem foi é da terra é minhoca. Então, justamente. Então, eu fui nesse projeto. Eu encabecei esse projeto junto com ele. Realmente eu fiz o que eu não faria por político nenhum. Porque não era essa a minha intenção. E a gente foi movida por um sentimento maior. E que sentimento? Né? A gente conseguiu o êxito. Quando foi em dezembro de 2024, ele já eleito, eu tive na casa dele. E ele me pegou assim pelo ombro e disse, olha, você é minha amiga,
e você vai ser a secretária da mulher. Só fazendo um breve Doutora retorno. Jane, você foi a secretária da mulher. da mulher. Isso. Você ficou durante quanto tempo nessa secretaria? Eu fiquei de 6 de fevereiro de 2025 até 29 de outubro de 2025. Durante esse período, a gestão te deu condições à secretaria para você desenvolver trabalhos de alcance, de benefícios para as... Nenhum. Muito pelo contrário. O que eu recebia de informação lá era que o secretário de comunicação, Clédson Aragão, mais conhecido como Quequé, brecava a Secretaria da Mulher, não era para tirar nenhuma foto, não era para fazer nenhum vídeo meu. Então, quando eu soube disso, eu procurei o prefeito, eu informei tudo certinho. E sabe qual foi a resposta do prefeito que eu tive? Sim. Ele não faz isso por maldade. Por maldade? Não. Ele não diga que é mentira. Tá aqui, viu, prefeito? Se você quiser, eu lhe mostro. Todos os secretários reclamaram de perseguição, de nada tudo. De ação Nada. Em benefício das mulheres. Inclusive, se eu estivesse em um evento que fosse do município, era proibido me filmar. Pode olhar nas redes sociais da prefeitura, se tem algum vídeo de qualquer evento, enquanto eu estive secretária, que saía o meu rosto. Ele fazia questão de cortar a minha imagem. Eu estando secretária. Porque até então, Edirane, eu não sabia que existia essa secretaria. Da mulher? Eu não sabia. Eu sabia que ele poderia criar uma coordenadoria da mulher, né, para começar os trabalhos, mas que nunca me foi feita a proposta de assumir nem coordenadoria. O que eu achava, olha, veja bem, o que eu achava que poderia trabalhar lá era como advogada. Ou no CREAS, ou no próprio CRAM, ou dentro do jurídico da prefeitura, mas eu jamais achava que seria secretária, ou até mesmo secretária adjunta. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei impactada. Por quê? Eu não me preparei para isso. Eu tinha centenas de processos, então eu não poderia sair de uma hora para outra da advocacia. Mas por acreditar nele e achar que aquele convite seria uma preocupação com as mulheres da cidade, eu pedi a ele que não me nomeasse em janeiro, deixasse para me nomear só em fevereiro, porque daria tempo, inclusive, dele criar a secretaria, como foi criada dia 15 de janeiro, certo? Quando criasse, para eu poder me organizar, inclusive, com os meus clientes. O que eu pensei que seria algo bom se tornou um pesadelo na minha vida, Edirane. Porque esse cara a quem eu dei a minha confiança, a esse cara a quem eu dei... eu abri a porta, inclusive, da minha casa. Eu não abro a porta da minha casa para todo mundo, Edirane. Eu tenho isso comigo. Meu local de trabalho é meu local de trabalho, mas minha casa é meu santuário. E ele foi uma das poucas pessoas que adentrou na minha casa e tomou um café comigo. E foi a primeira da história da vida que me traiu. Mas não pode dizer não, que ele traiu porque ele processa. Ele vai te processar? Ele já está me processando, pedindo danos morais porque eu chamei ele de traidor. Por isso? Por isso. Mas você processa. Minha filha, eu sei. Eu não ligo não, estou acostumada com o processo. Eu pode se orgulhar, porque também esse privilégio de receber processos não é só então, seu, não. Mas é aquela, quando a gente vai para a vida pública, a gente tem que estar acostumado às críticas, aos ataques, aos memezinhos. Edirane, eu já ri tanto. Quando rompi com ele politicamente, me colocaram dentro de uma ruralzinha, mas eu dou gaitada. E cantando aquela música, faz parte. Aí eu vou processar porque pegaram minha foto e botaram numa rural. Eu quero ser lembrada. Porque eu não tenho pretensões políticas a cargos políticos, não tenho. Eu fui candidata a vereadora. Eu acho que a gente tem que passar por algumas coisas na vida para a gente entender, conhecer. E eu sempre digo, não digo que dessa água não beberei. Sou filiada a um partido... Partido? Do PT. Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Né? E aí, assim, eu fui candidata, eu não gostei da experiência, daquela coisa interna. Não sei se é porque eu vi o lado errado quando a gente se uniu com aquele cara e viu certas coisas. Porque pense numa coisa que sujou, maculou a minha história, foi apoiar esse Everton.
que eu conheci como Everton do laboratório, que hoje diz que é da saúde, e o senhor disse que é sem saúde. Aí a gente tem que resolver para onde é que vai com esse cara. Sim. Mas ele já está na prefeitura 1 ano e 3 meses. E 3 meses. Primeiro mandato. Isso. Como é que está sendo o abastecimento no município sobre a questão dos medicamentos de uso contínuo? Olha, eu faz um tempo que eu deixei de fazer uso, inclusive, dessas medicações, porque assim, de buscar lá, porque era muito constrangimento. O meu filho, ele faz uso de medicação contínua, e eu sempre ia buscar lá, mas quando me tornei secretária, eu achei assim, não vou para ninguém tá pedindo, tá falando, tal qualquer coisa, mas está faltando. A população está reclamando. E as crianças atípicas do município? As crianças atípicas, o meu é atípico. Foi criado uma Casa Azul, promessa de campanha, coisa mais linda do mundo. Só no papel, só na foto. Não, mas deixa eu lhe dizer, o meu filho fez acompanhamento até dezembro, com a psicopedagoga. Ele já é laudado, ele tem o laudo, né, toda a especificação. Sim. Mas, não sei por quê, janeiro meu filho foi tirado da lista. Informaram que por chegar outras crianças que precisavam passar pelo neuro, iam afastar alguns e outros, quer dizer, uma criança atípica que tem que ter tratamento contínuo, ela foi retirada da lista para vir outros atualizar, para depois se equiparar e continuar. Então, desde janeiro que meu filho está sem nenhum atendimento dentro da Casa Azul. Eu já falei com a coordenadora, ela disse que era uma coisa momentânea, que ele iria voltar para a psicopedagoga, mas assim, tem uma neurocientista que faz um atendimento a cada 3 meses, mas que realmente ele tem recusa ao fone. Então, o que é que acontece? Ele, nessa recusa ao fone, ele realmente demora a retornar, e foi por isso, mas assim, do outro que ele não tem problema nenhum, ele foi retirado da lista. E detalhe, eram 2 psicopedagogas. Agora são 4. E não tem vaga para ele. Não tem vaga? Não tem vaga. Quantas crianças estão passando por isso no município? Olha, dentro do grupo da Casa Azul, hoje, eu até, por curiosidade, eu acho que eu abri ontem o grupo, eu acho que tem em média de 300 a 400 pessoas dentro do grupo. Então, eu imagino que seja mais ou menos a quantidade de crianças que estão no projeto. Né? Que o que é que esse projeto está oferecendo? Diariamente, que eu acompanho, que estou no grupo. Psicopedagoga, acompanhamento psicopedagoga. A neurocientista, não sei se é a cada 2 ou 3 meses que ela vai, que ela acho que é da cidade de Penedo, mas ela vai. Né? E teve aí nesse programa da saúde, que o nosso grande deputado João Daniel levou para Porto da Folha, para diminuir as filas, né? Então, ele levou, e aí chegou neuros, chegou outros médicos para adiantar um bom atendimento, mas assim, hoje, na Casa Azul, que eu saiba, é só psicopedagoga, a neurocientista e um professor de educação física hoje que faz aula de natação com as crianças, uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana na ABB. É o que nós temos para ofertar às crianças. Que gestão. Agora eu pergunto, doutora, qual foi o maior arrependimento da sua vida, antes de responder? Porque todos nós, em algum momento, se arrependemos de algo. Mas o seu arrependimento? Eu não costumo me arrepender de nada. Porém, o único arrependimento que eu tenho até hoje, que eu já fiz um vídeo, eu já lancei nas redes sociais, foi de ter votado em Everton do laboratório, da saúde, eu não sei mais quem ele é. Sem saúde. É um cara, para mim hoje, é um cara sem identidade, é um cara sem liderança. É a rainha da Inglaterra? É um cara sem... Ele é a rainha da Inglaterra? Eu acho que é a rainha da Inglaterra. Porque ela governa, ainda reinava melhor. Mas não manda em nada. Mas ela se dava ao respeito. Ela se dava ao respeito e ela não deixava ninguém mandar nela. Ela decidia o que vestia, o que comia e o que fazia. Diferentemente desse cara que hoje está prefeito, que usou as diversas pessoas da cidade para chegar onde chegou. E na primeira oportunidade, cuspiu no prato que comeu. Difícil. Mas não gosta de ser chamado de traidor. Não pode ser contrariado.
não pode ser criticado, porque ele se acha intocável. Porque a equipe dos caciques não deixam de forma nenhuma, nem sequer ele aprender. Durante esse período, não vamos falar nomes, pessoas que fazem parte da gestão, já dá para perceber se houve mudanças de qualidade de vida, comprar o sítio, veículos. As pessoas já estão observando isso? Já. Tem isso no município? Tem, muito. Quem Pessoas não que tinha não nem tinha... uma bicicleta para andar já tem carro novo, motos em garagem. Quem não tinha um aluguel de quarto na cidade, já tem uma chácara com obra de mais de 100 mil reais, com piscina sendo feita, usando a máquina do município para ir lá cavar o buraco. Tem. A máquina do município? Escavadeira para ir lá. Não consigo uma foto dessa não, isso é improbidade administrativa. Mas assim, tem sim, o nível de vida mudou muito de algumas pessoas. Ele, antes de entrar na política, ele administra um laboratório. É dele o laboratório? Olha, eu, Jane, nasci e me criei em Porto da Folha. Eu estou hoje com 44, beirando os 45. Sim. Eu me lembro desse laboratório quando chegou em Porto da Folha, eu não sei dizer exatamente o ano. Mas eu sei que ele começou numa casa simples, onde ele morava com a esposa, certo? Uma casinha pequena, e que na entrada da casa era o laboratório. Na mesma rua que está hoje esse laboratório. Sim. E aí só fez mudar de local. Eu lembro, inclusive, que ele abriu uma padaria, era o laboratório na casa dele e uma padaria perto do hospital. E depois esse laboratório cresceu, tomou uma proporção. E eu sempre soube que era dele. Eu nunca soube que esse laboratório fosse de ninguém. Também não procurava saber se estava em nome de terceiro, porque todo mundo dizia, Everton do laboratório. Então, em algum momento foi dele. Mas hoje o laboratório ainda é na residência dele, só que no andar de baixo, e ele reside no andar de cima. Mas sempre foi assim. E esse laboratório tem negócios com a prefeitura? Na gestão dele? Tem sim. Inclusive, eu sou advogada numa representação que nós fizemos ao Ministério Público, juntando documentos, contratos, registros de Jussese, né, mostrando a frequência com que se trocava de nomes de sócios proprietários, né, de acordo com a necessidade. Então, assim, por exemplo, em 2017, Miguel se tornou prefeito da cidade. Sim. E ele nomeado a secretária da Saúde. Então, esse laboratório estava no nome de um casal que supostamente seriam compadres dele, né, Anteógenes e sua esposa, que sempre viveram no povoado Lagoa da Volta, mas que colocaram um endereço daqui de Aracaju. Mas tudo bem. Então, no período que ele era secretário, o laboratório estava em nome desse casal. Esse laboratório acho que só deixou de prestar serviço efetivamente ao município do momento que ele rompeu com Miguel politicamente para a eleição. Que ele foi exonerado? Não, que ele foi exonerado, mas ele não tiraram o laboratório, deixaram. Ele saiu de secretário, mas o laboratório continuou. Acho que ele ficou só entre meados de 2023 e 2024, com o laboratório desligado. Sim. Da gestão. De 2017 para cá, sempre esteve ligado, exceto esse período aí que ele rompeu com Miguel porque indicou Tiago Santana à frente da chapa do partido deles. Aí só foi? Por mais ou menos 1 ano e meio. Porque o bom, doutora Jane, é tirar assim, o atestado inteiro teu. Inteiro teu. Eu estou agora parecendo aquele vaqueiro que não completa uma frase. Falando desse vaqueiro, vamos lá falar desse vaqueiro. Meu Deus. Tem uma história de um veículo, mas antes de entrar nesse mérito do veículo, sobre o fake news. Houve fake news na campanha, Mídia? Houve. Eu posso afirmar que sem medo nenhum, porque assim... Você falando para a população de Porto da Folha. Houve fake news na campanha? Houve. Eles conseguiram enganar toda a população? Conseguiram, porque eu fui de umas.
eu realmente acreditava no que eles diziam. Eu, doutora Jane, advogada, já com uma certa experiência, com uma certa malícia, eu consegui acreditar em muitas das coisas que me contaram sobre esses fake news totalmente combinados. E mudou realmente... Quando o vice-prefeito Saininho deu uma entrevista ao jornalista Jorge Magalhães, que ele disse que o prefeito honrasse as calças dele e assumisse a culpa dele, porque ele tinha, entre outras palavras que ele disse, os 10 dedos nessa situação. Na campanha, Frank Saini não sabia de nada. Não se podia contar a ele. E eu estou dizendo isso porque eu era do PT e eu recebi a ordem da equipe para não contar nada a Saininho. Por quê? Porque eles tinham plena certeza de que a AIGE não ia dar em nada, que iam terminar sem nenhuma condenação e que não precisava se estressar com Saininho, porque, com certeza, seu Manuel, com a experiência política que tem, não iria aceitar aquele tipo de coisa. Porque podem dizer o que quiser de seu Manuel, mas de não ser íntegro, ninguém diz. Ele não compactua com essas coisas. E essas fakes foram crescendo. Crescendo. Eu vou deixar só uma deixa aqui para o povo de Pôr da Folha, e quem for de lá, depois eu lhe conto. No ar, eu não vou, na gravação eu não lhe conto, mas lembram de Mateus Cruz, de Pedro Paula? Guarda esses nomes e vão para a AIGE, que vocês vão associar o que eu estou dizendo. É o processo. A AIGE é o processo eleitoral. Sim. Que cassou a chapa, que está na iminência de manter a decisão. Tem chance de ter novas eleições, na sua opinião? Tem sim. Tem grandes chances. As provas são robustas. São. E se não são agora, eu sempre disse que eu não iria falar, mas se eu for chamada judicial, eu falo e mostro. Sim. Eu falo e mostro. Eu não sou nenhuma irresponsável, nenhuma leviana para vir a um programa, para gravar e fazer acusações sem prova. Jamais. Eu não chego para você e digo que você teve no meu gabinete para me cobrar uma dívida e vou à delegacia e minto dizendo que você teve lá e me mostrou uma arma. Sim. Você sabe o que é você usar a máquina pública, provocar um processo com mentira? Isso é abuso de direito. E eu vou desmascarar esse sujeito que se diz prefeito e que não manda em nada. Não manda em nada. Não manda em nada. Em absolutamente nada. Ô, Edirani, a gente chega e diz: Paz, conversa com o secretário, não tem condições, a secretaria precisa de publicidade. Ele não faz por maldade. Pelo amor de Deus. É a resposta dele. Foi a resposta que ele me deu. Outra coisa, prefeito, converse com o rapaz das lives e avise a ele que pare de me atacar. Quem é esse rapaz das lives? O que você chama aí de figura folclórica? Ah, o Washington da Piabeta. Sim. O Washington da Piabeta. Que falando de Washington, me permita interrompê-lo. Vá. O Washington, você tem conhecimento dos vencimentos dele? Ele é aposentado. Ele é aposentado. Recebe um salário mínimo. Isso. Como justifica ele... Eu pergunto para a doutora. Certo. Porque a renda dele é incompatível para ele adquirir um veículo no valor de R$40 mil. Porque eu não vejo que matemática é essa, não pode criar todos os cálculos. Pode criar, ninguém vai me convencer que um cidadão que recebe um salário mínimo de aposentadoria, do nada ele aparece com um veículo. O veículo, um veículo Fox. Você tem conhecimento de quem foi esse veículo que ele comprou? Posso responder? Sim. Tenho, total. Esse carro foi meu. Ele conseguiu comprar? Não foi ele que me comprou esse carro, não.
Então me explique, minha amiga mágica, eu quero saber. Você falando para pôr da Folha, não para mim. Agora eu quero falar. Agora me deixe falar. Porque até pouco tempo eu fui chamada nas redes sociais de estelionatária. Agora veja só. No mês de janeiro, De 2025. de 2025, eu fui chamada ao gabinete do prefeito, 6h30 da tarde. Já tinha conversado com ele sobre os assuntos de trabalho, de secretaria, e à noite fui chamada. Vem aqui ligeiro, porque eu estou precisando de uma orientação sua. Eu fui juntamente com meu esposo. Tenho como testemunhas que me viram entrar, porque ainda tinha gente na antessala para entrar, e ele fez que eu furasse a fila para entrar, que estava com a cabeça quente, porque esse dito jornalista tinha acabado de fazer uma live, esculhambando com o secretário de comunicação dele, dizendo, fogo inclusive... amigo, aquele tipo, fogo amigo. Isso, dizendo que, entre outras coisas lá, que eu não lembro exatamente quais foram as palavras, que ele se achava um ministro do STF, mas que ele não ia deixar isso, porque ele ligava, ele não dava informação e blá, blá, blá. E no gabinete do prefeito eu fui informada de que ele estava agindo dessa forma porque foi determinada a compra de um carro para ele. E esse carro chegou para ele e ele foi lá vasculhar, né? Porque ele é ele não gostou da cor, foi? E ele aí, não gostou da cor do veículo. O que ele passou para meu marido, que é motorista, entende de carros, que achava que o carro era roubado. E aí mandou o documento, meu marido analisou e disse, não é roubado. É aqueles carros estilo Pokémon, que você paga algumas prestações, depois deixa e sai passando. Acho que mais ou menos que é isso. Tinha busca e apreensão no veículo? Não tinha. Mas tinha uma dívida, se eu não estiver enganada, Dirani, de R$25 mil. Ele disse, olha, quitando isso aqui, regulariza o caso. Não, eu não quero, porque eu não gosto de safadeza, eu gosto do negócio certo e tal. E além aí, disso, eu também fiquei sabendo que ele não gostou da cor do veículo. Bom, não eu tive sei. essa informação. A gente, ele não falou, assim, eu fiquei sabendo pelo prefeito da história do carro, certo? Foi o prefeito, no gabinete dele. Se puxar as câmeras do gabinete dele, se tiver salvo, vai estar lá. 9 de janeiro, procure lá. 9 de janeiro de 2025, vocês vão achar essa imagem. Eu chegando no gabinete do prefeito junto com meu esposo. Eu digo até quem estava na antessala para bater informação. E aí, nessa história, dizendo assim, Juto, pelo amor de Deus, você é meu amigo, arrume um carro para esse cara, porque senão esse cara não vai me dar sossego. Esse carro era meu. Eu não tinha pretensão de vendê-lo. Até porque, para vender, eu tinha que comprar outro. E eu já vinha passando por umas situações, né, uns problemas, e eu não podia estar gastando. Não falar da venda? Pagamento. Vamos assim, Calma, deixa eu matar sua curiosidade. Então, o que aconteceu? Já estou ansioso, quero saber. Gilton olhou para o prefeito e disse, olha, eu tenho o meu carro, que é certinho, e explicou. Só que eu estou terminando o financiamento dele. Faltam algumas prestações. Mas, olha, está aqui, tudo certinho e tal. E estava tudo quitadozinho. Agora, falta ainda algumas prestações. E terminaria esse financiamento, Edrani, em setembro daquele mesmo ano. O prefeito disse, você me venderia esse carro? Eu disse, rapaz, está desse jeito. Ele disse, não, você entrega ele para ele usar e depois a gente resolve a documentação. Beleza, então, olha, você conversa com ele. Olha, porque eu não estou aguentando mais, é muita pressão, tal. Meu esposo e eu conversamos com ele, fizemos a entrega. Meu marido pediu 30 dias para deixar tudo organizado, porque, graças a Deus, os carros que ele pega, ele sabe cuidar. Então, ele entregou o carro todo revisado, todo vistoriado, todo certinho. Ok. E a documentação, ele pediu para continuar no meu nome, para ninguém descobrir que o carro era dele. Só que o que aconteceu, Edirani, quando foi em março, meados de março, final de março para início de abril, eu não sabia que já existia um acordo para atacar o vice-prefeito em rede social, para provocar o rompimento. Então, o que é que aconteceu? Esse mesmo dito começou a atacar o vice num grupo de WhatsApp ao qual ele é o dono, ele se intitula dono, né? E eu, no momento desse grupo, eu fui dizer assim, minha gente, desnecessário esse tipo de comentário. A gente tem que lutar para manter os dois juntos, para o trabalho ficar melhor. Para que eu disse isso, Edirani? Nesse momento eu fui chamada de rapariga do direito, de tanta coisa, que inclusive esse processo já é ajuizado, certo? Eu entrei com a queixa-crime. Eu estando secretária da mulher, eu busquei o prefeito e disse, rapaz,
uma secretária do seu governo ser atacada por esse cara, pelo amor de Deus, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. Aí foi a partir disso que ele começou a dizer que eu era estelionatária, que eu vendia um carro, sei lá como é que ele dizia lá, um carro... Vamos dizer mal assombrado, pronto. Não sei, algo do tipo assim, e que eu estava enganando. E que eu fui enganar, eu enganei ele, que... Mesmo mundo de coisa. O mundo fantástico de Bob, que ele tem na cabeça dele. E começou a me atacar, a fazer diversos ataques em redes sociais, de forma aberta. E Everton sabia de tudo. Eu tenho como provar porque eu mandei mensagem para ele. Eu disse, Everton, está aqui. Então, mas, vamos doutora, lá. A história do carro. Sim. Diante disso, de tanta pressão, começou a dizer esse tipo de coisa. Quando foi mês de maio, eu assinei o recibo. Mas você já tinha recebido o valor do veículo? Já. Pronto, deixa eu voltar para os valores. Esses valores foram pagos via Pix na minha conta. Na sua conta? Na minha conta. Na sua do conta. Banese. E um dos Pix corrente. foi de quem? Um dos Pix foi do prefeito. Para dar o veículo a ele. Porque ele é o responsável do fake news. Foi sim. Então foi isso. Não adianta. Eu disse que quando eu saí pela porta do gabinete Pix? Do prefeito, eu Cada disse a Pix ele, foi quanto? Dirani, eu acho que o do prefeito, não sei se foi 10 mil, 11 mil, alguma coisa assim. E o outro? Eu tenho todo o histórico. Aí o outro foi o primo de um amigo que ele pediu para fazer, porque é como se fosse dinheiro emprestado. Foi terceirizado? Terceirizado. O carro... Terceirizado, mas pagou 40 mil. 40 mil foi o valor 30 foi no Pix? Não, 40 mil foi no Pix. Então foi 4 pessoas? Mas eu acho que teve uma pessoa que fez dois Pix. 2 dias diferentes, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, mas tudo foram 3 organizado pessoas. Pelo prefeito? Tudo, foi sim. Tudo organizado? Foi sim, foi um presente dele para o amigo dele. Agora fica olhando como é que uma figura daquela... Porque é o seguinte, olha, Porto da Folha, as pessoas são inteligentes. Muito. Muito, eu admiro assim, no momento eu não me lembro assim, tem uns filhos ilustres. Mas até os inteligentes Carlos do Aracaju, como é conhecido, que é de Porto da Folha, ele, na sua capacidade de inteligência, não é qualquer um. Antônio Carlos do Aracaju não é qualquer um. Não é mesmo, não. Não é. Muito inteligente. Muito inteligente, ele é de lá. É. Aí vem um cidadão, um analfabeto funcional, o Washington da Piabeta é um analfabeto funcional, isso para eu não chamá-lo de Gegnaldo. Aí ele se... Você vai ser processado. Pô, bota pra cá, meu filho, que eu gosto, viu? Quero ver. Ele gosta de fazer terror, de calcinha. Ele só tem coragem para bater em mulher. Ele gosta de bater em mulher. Isso aí, pra mulher, ele é o macho. É o macho. Eu sei. Conheço ele. Várias vezes ele já ligou para mim, já tentou se aproximar. Eu nunca quis a aproximação dele a partir daquele momento que ele vem usar a imagem do Capitão Oliveira. Saudosa memória. Conheci, Manuel, uma pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Capitão Oliveira e o Capitão nunca gostou dele, nunca suportou as atitudes e outras situações mais que não é bom comentar aqui no podcast. O Capitão Oliveira, ele foi um filho presente. Cuidou muito bem do pai nos últimos dias de vida. Se revoltava com a atitude do Washington da Piabeta porque não ia visitar o pai. Não deu atenção. Eu lembro, eu já morei um período em Porto da Folha assim. Quantas pessoas viram o Capitão Oliveira, saudosa memória, pegava o pai, idoso, levava para a rua para conversar com os amigos. Todo final de semana ele fazia isso é muito forte. Aí depois que houve aquela tragédia, ele usar a imagem do irmão, como é que eu vou querer aproximação com um cidadão desse? Não tem como. Mas foi esse cidadão que apareceu no momento, porque aquilo que aconteceu naquele momento dos fake news não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Eu interrompi você para a gente entrar no outro assunto que é muito importante, porque devido assim, o nosso tempo é limitado. Passa rápido, gente. Passa rápido. Mas eu tenho história para uma tarde inteira, um dia inteiro. inteiro. Sim, eu peço até o Ricardo para ficar controlando o tempo,
Mas tem um assunto muito importante que nós não devemos esquecer, até porque eu já comentei nas redes sociais, em Porto da Folha. Uma empresa, você lembrou o nome dela, que tem serviço com a prefeitura? O que? A locadora, é? Sim, Advance. Advance. Eu agradeço até por você me lembrar. Advance, ela recebeu dos cofres públicos mais de 5 milhões durante um ano. Durante um ano. E eu tenho informações que a frota de veículos entre ônibus, não dá 20. Como é que justifica assim? Tem que ter uma justificativa plausível para isso. Tem que ter. Você é natural de Porto da Folha. Você sabe informar mais ou menos quanto a frota do município? Na questão da quantidade. Olha, quando ele assumiu a prefeitura, tinha muita lata velha. Né? Segundo o ex-gestor, tinha 40 carros. Alguns se reciclaram, outros não, mas assim... Houve algum poucos leilão? Foram... Foi. Eles prepararam ainda, catalogaram. Eu não sei se já houve esse leilão, mas... E é normal, é de praxe. É de praxe, sempre é de praxe. Mas outros foram reestruturados, estão rodando algumas vans, foram feitas, mas assim, acho que já estão encostadas de novo, porque eu não estou vendo mais rodarem, né? Mas assim, com o início da gestão, ele estava com 20 carros. E mesmo assim, 20 carros, quase todos assim, usados pela saúde. Porque logo que assumiu, tinha muita gente na fila e exame e tal, mas assim, no geral, né? Tem os carros de assistência, tem carros da saúde, né? Eu vejo agora, o secretário de comunicação tem carro, já para a secretaria dele não está timbrado, mas os mobzinhos estão rodando muito, então chegou uma frotazinha nova assim, mas não sei se é da prefeitura, Advance, essa empresa, Advance, você tem conhecimento se ela tem estrutura para atender o município na questão de veículos? Até onde eu sei, a Advance não tem todos esses veículos. Ele está fazendo uma espécie de sublocação. Porque eu sei de pessoas de lá da cidade... Você tem conhecimento do que contrato? Tem carros, que são servidores, inclusive, do município, que estão botando seus carros, em nome de terceiro, fazendo, né, a triangulação para colocar e rodar pelo município. Eu tive... não sei se você teve conhecimento de um vídeo, o qual eu me dirigi à frente da Advance. Eu vi esse vídeo. Não tem. É um galpão, uma coisa, só para falar aquilo. Só para ter aquilo ali, para uma maquiagem, para enganar os meninos buchudos. Para poder concorrer às licitações, né? Só para isso. Essa empresa precisa ser investigada, até porque ela está no nome de Tafarel. Esse Tafarel é de Porto da Folha? É, sim. Eu conheço ele. É de origem humilde. Foi meu aluno. Até onde eu sabia, Tafarel trabalhava numa locadora, funcionário de uma locadora. Um funcionário de uma locadora. Funcionário. Agora, para mim, foi novidade ver ele enquanto proprietário, né? Eu sei que ele trabalha numa locadora. Não sei se realmente essa Advance. O GAECO, atenção, GAECO. Ele é funcionário de uma locadora que pertence a seu Miltinho. Né? Esse Miltinho... Que era o dono da Interlock. A Interlock está lá? Não, a Interlock em si não. Eu acho que tem uma outra. Não sei se é... Não Interlock, eu não quis dizer Interlock, realmente foi um ato falho. Mas o Miltinho tem algo a ver com a gestão? Tem sim. Aí já dá para entender. Tem sim. Não é segredo para ninguém pede segredo, inclusive isso... Então, tá tudo ali a serviço. O secretário de Finanças é sobrinho dele. É o sobrinho dele. Agora, esse pessoal tem coragem. Mas na política, né, tem que ter coragem para muita coisa. Mas tá demais aquilo ali. Infelizmente. E mais assim, aí chega agora no mês de janeiro, isso já é conhecido através dos grupos de WhatsApp, foi até informado por nós. Em apenas 13 dias, o município pagou Advance, olha, sem férias escolares, sem movimento, tudo parado, as escolas, tudo, sem serviço nenhum no município.
Tudo parado. 13 dias do mês de janeiro de 2026. R$600 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eles estão brincando. Não perderam a noção. E dezembro, além, os vereadores assim, totalizando... deram 100% do orçamento do ano, entregaram ao prefeito em dezembro. É melhor fechar a Câmara. É uma coisa, ele colocou, é uma coisa praticamente ele dizer. praticamente ele colocou os vereadores no bolso. Totalmente. Totalmente, porque um vereador... Faz vergonha dizer é vergonhoso. Que hoje, eu não quero aqui ofender a pessoa de nenhum vereador, nenhuma vereadora, não é isso, mas assim, no coletivo, hoje eu posso dizer isso à população do Porto da Folha, nós não temos defensores do povo. Não existe projeto que vá para a Câmara que seja para o povo. É para atender às demandas de um prefeito, que já passou por ordens para dar ordens. Veja a lógica. Um prefeito eleito que primeiro recebe as ordens da equipe para passar as ordens para os vereadores. Eu acho que isso é inadmissível. De haver conversas, de haver... Né, é super normal, tudo bem. Mas a Câmara fechar os olhos para o pedido da população que pedia para ir fiscalizar o hospital, o maquinário que está lá com ferrugem caindo, que a pessoa topar e se cortar, já morre automaticamente de tétano, no exagero, né, do buraqueiro. A gente vê essa situação de pedirem, vereador, vai investigar isso, e simplesmente o vereador usar a tribuna para dizer assim, é o melhor prefeito da cidade, faça o que vocês quiserem. Quem foi? Quem pega o microfone para falar do prefeito disse que é o melhor, porque está incomodando, e vão para as redes sociais, ao invés de falar sobre assuntos importantes, botam a música do zum, zum, zum para incomodar o povo. Então, assim, realmente, Porto da Folha hoje é desassistida de cargo legislativo. Nós temos 3 vereadores de oposição que não estou menosprezando eles, mas não sabem fazer oposição. Porque sempre foram de situação. Aí hoje estão na oposição, mas não tem aquele feeling, sabe, do debater, do rebater, do saber fiscalizar, dos bons contatos de buscar, entendeu? Então, assim, dão alguma coisa, mas não sabem rebater. Não sabem, naquele calor, naquela coisa, ter aquela expressão pelo fígado, como a gente fala, né? Não tem, porque até ontem eram situação. Então, não aprenderam a debater. É questão de tempo. Então, é questão de tempo, de dom, né? De poder a situação hoje de Porto da Folha, não só de Porto da Folha, de outros municípios, é realmente por causa da Câmara. Eu vou até pedir para ver se você encontra uma fala do ex-prefeito de Colatina, no Espírito Santo. Aquele vídeo que você colocou na rede social? Sim, aquele eu faço que vídeo, corrupção, só existe corrupção numa gestão. Ele foi prefeito de Colatina, no Espírito Santo. Hoje ele é deputado estadual. Eu não tenho dúvida, se ele for disputar um cargo lá no Espírito Santo para deputado federal, ou até mesmo no Senado, ele vai ser bem votado. Ele vai ser eleito. Porque é um político que eu admiro. Veja só, é raro. Muito raro. Raro se admirar um político. E ele foi muito claro quando ele falou que corrupção só acontece por causa de uma Câmara corrupta. Toda a situação de corrupção, e é verdade. Porque o vereador, ele é quem aumenta o salário dos servidores, os vereadores. Vereadores, a Câmara é juiz, ela quem aprova. Ela quem aprova as contas do prefeito. A Câmara de Vereadores, ela pode dar um basta. Um basta. Está difícil de encontrar, né? Ela é quem dá um basta nas ações de um gestor. Porque a Câmara de Vereadores... Olha, eu gosto muito de ouvir essa fala.
Ele vai voltar agora. Pilantras, né? E aqueles que se escondem atrás de vice e da própria mulher, porque tem político lá na Amazonas vê o mesmo. Ele é bandido, foi afastado, fez a vida ficha suja e colocou a mulher para ser candidata. Ele estava no poder, aí ele pegou e conseguiu. Mas você acha que é a mulher dele que está governando? Então é isso que às vezes as pessoas não pensam. Porque quem cria o político corrupto é o eleitor. Quem faz o político ser safado é o eleitor. Porque se o eleitor fosse sério mesmo, não teria político safado nesse país. Teria talvez por um mandato. Né? Igual o vereador, o prefeito corrupto. Essa é a parte que eu mais gosto. O prefeito só é corrupto se a Câmara de Vereadores também for. Porque a Câmara de Vereadores tem o poder, na primeira corrupção, caçar o prefeito ou afastar para investigar. E eu acho que a grande arma que nós temos na mão agora, a grande guerra que podemos vencer, não é revólver, não é espingarda, não é bomba. Eu olhando para a Câmara, não, essa mensagem não se dirige só para Porto da Folha, para Capela, Santa Amaro das Brotas e vários municípios. E o assunto hoje no momento principalmente é Porto da Folha, porque uma empresa que foi criada só para faturar com o município sem ter frotas, não tem frota suficiente. Não tem. Eu fui lá na empresa, não justifica essa empresa ela faturar mais de 5 milhões durante um ano. E vocês que são de Porto da Folha, que vão assistir nossos cortes, sabem que a frota não é suficiente, não atende o município. Não tem. Não tem, isso é fato. As ações, possíveis ações de corrupção no município só acontecem por causa da Câmara de Vereadores. A população de Porto da Folha precisa lotar a Câmara, cobrar uma CPI, procurar seu vereador. E aí não vai ter uma CPI. Porque o vereador que se diz ser de oposição, ou vereadora que se diz ser de oposição, porque ela não protocola um pedido de CPI. Você sabe por que as pessoas em Porto da Folha não fazem mais isso? E já fizeram muito na gestão passada e que dessa vez, com essa gestão, não estão querendo fazer. O nível de perseguição em Porto da Folha está absurdo. Eu vou lhe dar um exemplo. Esse mês agora vai ter eleição no sindicato de Porto da Folha, dos servidores. Eu fui contratada por um grupo de servidores para fazer uma ação judicial para intervir na eleição de lá. Porque a política de Porto da Folha, a gestão de Porto da Folha está intervindo, está nas decisões do sindicato, está querendo intervir. Não, está barrando os servidores e mandando desfiliar ou não votar em determinada chapa. Em perseguição clara a uma candidata. Cadê a liberdade sindical? Aí quer dizer, você vai lá, teve um que recebeu, foi parado assim, disse, se você não abandonar, você vai voltar para o seu local de origem para trabalhar. E pronto, ele disse, eu não sou dessa secretaria, então me bota para trabalhar. Onde você me botar, eu vou. O servidor está sofrendo perseguição para não ter que votar em determinada chapa. Mas aí vocês me digam, o que é que um gestor tem a ver, uma gestão tem a ver com a eleição sindical? Por que que essa turma tem que contratar um advogado para entrar com mandado de segurança? Alguma coisa está acontecendo. E você acha que as pessoas têm coragem de ir para a Câmara hoje, para no dia seguinte ser processado, ter um filho, um sobrinho perseguido, trocado de local, se não puder ser exonerado, mas fica sendo jogado que nem saco de batata para um lado e para o outro? É assim que está a gestão de Porto da Folha. Edirani, depois que eu saí do grupo, eu não tive um dia de sossego. E me permita fazer esse registro aqui, porque é o momento que talvez eu não aceite mais
dar entrevista a ninguém. Vou pensar. Mas eu quero deixar dito aqui. Everton, não precisa mandar me ameaçar, não, porque eu não tenho medo de você. Você está sendo ameaçada? Já, sim. Você já tomou as providências? Eu prefiro deixar isso incógnita. Não mande ninguém trazer recados. Não mande, porque eu não tenho medo de você. Não vá à delegacia e crie boletins de ocorrência dizendo que meu marido lhe ameaçou com um revólver, porque você sabe que é mentira. Prefeito fez Porque isso? você é quem deve dinheiro a ele e não pagou. E eu vou provar, porque eu tenho as provas. Ele sabe disso, ele já teve acesso. E outra, olha, e outra coisa. Meu pai e minha mãe estão em casa, mas estão aterrorizados com o grau de psicopatia que você tem. De mandar perseguir, de não dar sossego, de não dar direito a ninguém de pensar diferente que você. E vou deixar registrado aqui, Edirani. Hoje, 13 de março de 2026, se acontecer alguma coisa comigo ou com alguém da minha família, você e sua turma são os responsáveis. Eu vou tomar as providências. Eu vou tomar o caminho legal. Mas não mande o seu grande amigo ir para as redes sociais bater em mim. Pode parar, que já está bom, já está desmascarado, todo mundo já sabe. Tenha vergonha. Ai, deixa o homem trabalhar. Vá trabalhar, ninguém está lhe impedindo, não. Não, mas trabalhar desse jeito não pode. Vá trabalhar. Vá sentar com a guarda municipal e cumprir o termo de compromisso que você assinou. Você assinou com eles. Pare de perseguir servidor, porque vai Qual voltar foi a o termo enchapar que alguém. ele assumiu com os De rever servidores? a situação de perdas da guarda, certo? Total. E simplesmente quando ele ganhou, ele isolou a guarda. A guarda está pior do que antes. E ele sabe que eu sei, porque na época eu era advogada do sindicato. Eu acompanhei todo esse processo. Então, ninguém está lhe impedindo de trabalhar, não. Vá trabalhar. Agora, vou copiar o vice-prefeito, que é vice, apesar de você andar dizendo por aí que você não tem vice. Você, querendo ou não, você vai ter que engolir Saininho e o PT, porque ele é vice, eleito pelo povo, com a mesma quantidade de votos que você teve. Tenha vergonha, pare de perseguir as pessoas, pare de ficar em WhatsApp recebendo fofoca, porque isso é feio. Isso não é postura de um gestor. Ele gosta de fofoca, adora. Tudo que você contar a ele, eu digo e prova, ó, eu tô dizendo, viu? Quantas vezes eu mandei mensagem para você, de imediato você mandou pro cara lá botar na live. Sua máscara caiu, Everton. E como disse Saininho, honre pelo menos o nome que seu pai lhe deu. Seja honrado, admita seu erro e assuma, porque Saininho tá indo pra lama, perdendo o cargo dele por causa de você. E foi a mim que você pediu para não contar Saininho. Saininho ficou esse tempo todo enganado e me sinto muito culpada por ter atendido você. Mas o meu pensamento foi de achar que realmente não ia acontecer nada e que ia evitar o estresse. Doutora, o prefeito que está sob liminar, ele está isolado politicamente do município? Politicamente? Ele tenta transparecer que não, mas está. Está. Não adianta, ele está. Eu vou usar a frase de uma... Não vou nem citar o nome, mas essa pessoa vai me permitir dizer. Ele hoje é uma pessoa sem padrinho. Ele é uma pessoa... quando a gente não batiza é o quê? Pagã. Ele é um político pagão. Ele não tem padrinho. Ele é um pé de bananeira? O que seria um pé de bananeira, assim? A banana penduradinha, assim... Não, me explique como seria o sentido desse pé de bananeira. Pé de bananeira. Um cacho só. Um cacho só. Ele é bananeira de um cacho só. De um cacho só, isso só dá mesmo. um cacho. Ele... É um cacho só? Ele é um político iludido. Ele é um político iludido, que ilude ele mesmo, achando que é liderança e que tem força política. Quando ele chega numa rádio, eu não assisti essa entrevista dele, eu vi só os recortes. Que diz assim, bote quem você quiser, que eu pego até um cachorro da rua e boto para ganhar. Esse cara disse o quê à população? Que ele é um bom político ou que ele é um bom coronel? Que eu pego até o cachorro da rua e boto e ganha de você. É isso que ele imagina do povo de Porto da Folha?
Foi isso que ele foi fazer na gestão de Porto da Folha? Nos tratar como idiotas, como impensantes. Quem ele pensa que ele é? Para subestimar a inteligência das pessoas. Esse é o grande defeito de Everton, do laboratório, da saúde, sem saúde, sei lá o que ele queira ser. É mania de subestimar as pessoas. Ele não fala com você olhando no seu olho. E todo ser humano que não tem TDAH e não é autista e não olha no olho é porque essa pessoa não tem caráter. Porque não é confiável. Tem coragem e não é confiável. Exatamente. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, você vai falar com ele, ele olha para o telefone. Existe isso. Então, eu passei praticamente o quê? Fevereiro a outubro, o quê? 8 meses, quanto secretária. Eu sofri. Minha família está de poste. E nenhuma ação tá desenvolvida, nenhuma ação desenvolvida. O que eu consegui foi com os meus contatos pessoais enquanto advogada, enquanto militante, dentro da OAB, meus conhecimentos com advogado, ainda consegui coisas. Eu ia fazer conselho, eu ia deixar o fundo todo pronto, mas eu era brecada o tempo inteiro. Eu sofri assédio moral enquanto secretária da mulher do município de Porto da Folha. E hoje não estou secretária mais. E eu sofro perseguição política desse cara o tempo inteiro. Quando não é um processo que ele coloca em mim ou alguém da minha família, ele manda o que agora eu vou abrir, o secretário de comunicação de verdade dele para uma live fazer. Porque não adianta mais negar. Vocês são amigos, de muito tempo. A campanha foi feita, atuaram junto. Assuma o que você fez. Assina embaixo, porque talvez a população lhe dê uma segunda chance. Porque eu, Edirani, quando eu descobri o maior arrependimento da minha vida de ter votado nesse homem, eu fui para as redes sociais e eu pedi perdão à população. Eu pedi perdão. E talvez por isso eu não esteja passando por constrangimento, por vergonha, por nada, porque eu tive humildade. Eu não deixei o poder subir a minha cabeça, porque não existe isso. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Porque a doutora também atrasou um pouquinho. Foi. Porque foi também mesmo. Porto da Folha não é ali. Não é bem ali, não exatamente. Não é bem ali, entende? Isso. É de levar, normal, deixar para lá normal. É, normal. Pela sua experiência de advogada, claro que você não deve ter experiência na questão do direito eleitoral. Você atua? Não tenho. Não tem. Mas você deve conversar com da área, porque cada advogado tem sua atuação no civil, em outros direitos. Isso. Mas pelo que você tem conversado com pessoas do direito eleitoral, essa liminar, ela se sustenta, ela tem um prazo de validade. Qual foi os meios que deu esse direito a essa liminar para ele? Os meios usados por ele não foram meios voltados ao mérito do processo, certo? O que ele conseguiu foi uma liminar paliativa. O que é isso? Como ele apresentou embargos no mesmo dia que ele pediu a cautelar, no mesmo 20 de fevereiro que ele pediu uma cautelar ao TSE, ele impetrou embargos no TRE. E ele informou isso. Então, o TRE entendeu que, com os embargos, ia suspender momentaneamente para que os embargos fossem julgados. Porque eles alegaram uma incoerência, uma inconsistência entre as narrativas e a sentença. Então, o que é que pode acontecer nesses embargos? E ainda também eu vi que teve a resposta aos embargos que trouxe uma infringência. O que ele pensou que poderia salvar ele pode piorar a vida dele agora com os embargos. Tem prazo para ser julgado? Tem. Geralmente os embargos dentro assim, é uma média, né? De 40, 30 dias para serem julgados. Hoje está fazendo 30 dias que teve a decisão de afastamento. Sim. Hoje, né? Então, dia 20, ele impetrou embargos. Então, pode ser que até o dia 20 tenha alguma decisão ou até o final do mês. Pelo que eu estou entendendo, essa liminar, ele conquistou lá em Brasília. Lá em Brasília.
Me corrija, por favor. Pode dizer. Essa liminar que ele conseguiu é para guardar o julgamento dos embargos. No momento que ele for julgado, a se liminar perde o a objeto, força. perde o objeto. Perde. Isso quer dizer o seguinte, se a liminar, claro que os embargos. Isso. Os embargos, sendo confirmado o resultado, Sim. de imediato já perde o efeito. Já perde o efeito. Já. Então, eles não analisaram o mérito. Eles não deram direito a ele de ficar no cargo até recurso final. Eles deram até os embargos. Então, se os embargos tiverem decisão hoje, e se a decisão for, por exemplo, correção de matéria, erro material, um erro de escrita, eles corrigem o português, aí o que é que eles vão fazer? Recebo os embargos e dou provimento parcial, ou provimento total, ou não recebo os embargos, ou não dou provimento. Porém, eu tenho certeza que esses embargos serão providos e reconhecidos parcialmente, eu acho, é minha opinião. Vou jogar aqui. Se eu acertar, vou para a Mega Sena. Eu digo que os embargos serão recebidos, serão julgados parciais. Vai ser feita a correção da inconsistência, porém não altera a votação. Eu digo que Everton sai dos embargos com 7-0. Por quê, Jane? Porque o advogado da tese, né, que pediu a cassação da chapa, apresentou a resposta aos embargos e ainda levou a infringência. Dá direito ele disputar a eleição de novo? Se ele ficar inelegível, sim. Mas está correndo... No embargo que... na resposta aos embargos, o advogado de Tiago Santana pediu a inelegibilidade. Que fosse corrigido nos embargos, isso, porque houve a condenação, mas não ficou inelegível. E ele está pedindo que seja dado também como inelegibilidade. Então, o que pode estar ruim, ainda pode piorar mais ainda. Porque eu fiquei, assim, eu vi por alto, eu não olho muito eleitoral, mas comentários, né, entre um colega e outro, é que o advogado Fabiano Feitosa levou detalhes de infringência com entrevista do vice-prefeito dizendo que não sabia do processo, que realmente ele não sabia, que havia ordem dele não saber e que disse que ele tinha os 10 dedos envolvidos, porque quando ele disse que tinha, é porque ele já sabia, ele já viu que tinha, porque ele tem mesmo. Foi tudo combinado, foi tudo acertado. Eu só não sei lhe dizer quanto é que se pagava por mês, quanto é que se paga hoje, isso eu não sei lhe dizer, porque nesse ponto são espertos, é em espécie em mãos. Minha querida. Acabou já? Acabou. Que pena. Né, Ricardo? Acabou, zerou. Mas é isso. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Não adianta você achar que só a mãe de um cara que pariu filho esperto. Quem pariu Mateus que balance, não tem isso? E não hoje, ache que só sua mãe que pariu filho esperto. E hoje, para concluir, para cortar, pelo que eu estou percebendo lá em Pôr da Folha, o agrupamento político de Everton sem saúde não cabe dentro de uma Kombi. É isso aí.